Boa tarde, Ilka. Boa tarde, prezados companheiros e amigos que estão nos assistindo. Eu faço uma saudação especial primeiro à própria Ilka, que é a presidente da seção baiana da Fundação Maurício Grabois, ao companheiro Jorge Wilton, que também deve estar por aí, que é o coordenador da Escola Loreta Valadares, e, finalmente, ao companheiro que nos apresentou a todos, que é o Caio Botelho, esse rapaz jovem, valoroso, estudioso, que é o secretário de Formação e Propaganda do PCdoB aqui da Bahia. Hoje, como disse a Ilka, vamos conversar um pouco sobre a China. E ela já disse um pouco a motivação básica. A China está agora no centro dos acontecimentos. Se olharmos direito, e a própria exposição que eu vou fazer vai mostrar um pouco isso, ela sempre esteve no centro dos acontecimentos. Embora, como disse Ilka, ela é muito desvalorizada, ou há um preconceito muito acentuado contra a China, que também não é de hoje. Há bastante tempo isso ocorre. Por isso, eu acho que nós vamos ter uma conversa sobre a China que vai começar por uma visão um pouco histórica da China, porque a China é um país tão grande, tão importante, tão antigo, que a história da China diz muito respeito à própria identidade da China. Não dá para se conhecer a China como um retrato de hoje. A China hoje tem a população tal, o produto interno bruto é tal, isso, sem olhar um pouco o que foi a China, o que é a China, qual é a sua história. Isso que está acontecendo hoje é expressão de quê? De que processo? Por isso a gente vai fazer, ainda que em rápidas pinceladas, uma apreciaçãozinha, uma notícia sobre a história da China. Estava dizendo que a China não é o país mais antigo do mundo. Parece que o país mais antigo do mundo é a Etiópia. A China, entretanto, é o país cuja população está há mais tempo no mesmo lugar de forma contínua. Tem mais ou menos 5.000 anos que aquele povo está naquele lugar, vivendo por ali. E nisso ela é absolutamente singular no mundo, etc. Agora, nesse período todo, a China passou por inúmeras experiências e tem muitas particularidades importantes. Eu vou citar aqui algumas para nortear o sentido geral das coisas que eu estou pretendendo acentuar. Primeiro um pouco a ideia da antiguidade. Para se ter uma pouca ideia do que significa esses números que eu acabei de falar, 5.000 anos de vida contínua no mesmo lugar, reparem bem que esses caracteres chineses que são conhecidos, com os quais ele escreve, esses caracteres surgiram no segundo milênio antes de Cristo. O segundo milênio antes de Cristo, na época da chamada dinastia Shang, naquela época, Atenas e Esparta, que eram dois grandes cidades-estados da época da Grécia Antiga, essas cidades não existiam, quando esses caracteres já estavam em atuação, já tinham sido inventados. O Império Romano existiria 1.000 anos depois, por onde se tem uma ideia assim, da extensão, da magnitude, da antiguidade com que essas coisas aconteceram. O Goethe, o famoso escritor alemão, autor do Fausto, disse o seguinte: a China já conhecia uma florescente literatura quando os nossos antepassados europeus, alemães, ainda viviam em bosques. Você vê o quanto tem de civilização mais avançada do que o resto do mundo dito avançado, tem a China. Houve um período na China muito longo chamado dos reinos beligerantes. Eram diversos grupos que viviam espalhados por aquele território enorme e que brigavam durante séculos. Daí o nome de reinos beligerantes. Até um certo momento em que esses reinos foram chegando a um ponto e que, através do mecanismo da luta armada,
de combates, etc., eles foram se unificando, os mais poderosos foram vencendo os mais fracos, e terminou havendo uma unificação da China. Isso ocorre no ano 221 a.C. Ela, então, é unificada através de um imperador chamado Qin. Esse imperador Qin joga um papel importante na história da China, com o nome de primeiro imperador. O nome que ele passou a ter na história é de primeiro imperador. O tal primeiro imperador, ele situava-se, ele morava na cidade que hoje se chama Xi'an. Naquela época também chamava Xi'an. Xi'an é o lugar onde, em 1974, foram descobertos os tais soldados de terracota, o exército de terracota, que são aqueles 8.000 soldados que estavam enterrados, 530 cavalos e carruagens, etc., tudo enterrado com o objetivo de defender o imperador Qin no outro mundo. Assim é que surge a história dos soldados de terracota. Foi também o imperador Qin que iniciou a construção da Grande Muralha. Quando nós estamos falando de China, como se vê, os números todos são exorbitantes. Tudo é meio grande lá na China, não tem nada propriamente pequeno. A Grande Muralha começa a ser construída aí pelo imperador Qin, ou seja, começa a ser construída mais ou menos 200 anos antes de Cristo, e quando o imperador morre, deixa ela construída de cerca de uns 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros, muito pouco, para aquilo que veio na continuidade transformar-se na Grande Muralha, que tem no seu eixo central 8.850 quilômetros. Se colocarmos os eixos, as ramificações, dariam 21.000 quilômetros. Para se ter uma ideia comparativa do que isso significa, só a linha vertical da Grande Muralha, 8.850 quilômetros, é o dobro de Porto Alegre, Belém do Pará. Porto Alegre, Belém do Pará, dá 4.013 quilômetros. A linha vertical da Grande Muralha tem 8.850 quilômetros e, com suas ramificações, dariam 21.000 quilômetros. Uma coisa completamente assombrosa. O imperador Qin, ele assume a China unificada e dá a ela um nome, que em chinês chama-se Zhonggu. Zhonggu significa Império do Meio. Na concepção do imperador Qin, ali era o império do meio do mundo, do meio da Terra. E esse nome, Zhonggu, é escrito e é falado até hoje pelos chineses. E a ampla maioria do povo chinês considera que ali é o meio do mundo. Bom, o fato é que, durante séculos, até a Revolução Industrial, que foi em 1760 aproximadamente, a China tinha a maior população do mundo, naquela época já, tinha a maior extensão em um país do mundo naquela época, e era muito mais rica do que todo e qualquer país existente no planeta naquele momento. Repare bem que quando Henry Kissinger foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, que visitou a China, teve com Mao Tse Tung, etc., depois terminou escrevendo um livro, cujo livro é esse aqui. É um catatal enorme, chamado Sobre a China, um livro grande, não? Esse livro ele faz, e ele diz em determinado instante, que nesse livro, que naquele período não existia nada semelhante na Terra do que comparado com a China. Diz Henry Kissinger, a parcela da China no PIB mundial, naquele momento, era maior do que de qualquer sociedade ocidental. E isso aconteceu durante 18 dos 20 séculos até agora. Com isso, eu queria acentuar. Quer dizer, em 18 dos 20 séculos passados, a China foi a maior potência do mundo. Por esses estudos, que no caso eu estou citando o Henry Kissinger, mas todo mundo tem essa consideração. Em 1820,
a China produzia mais de 30% do PIB mundial, o que significava mais do que toda a Europa Ocidental, toda a Europa Oriental e todos os Estados Unidos juntos. Esse era o papel da China no PIB daquele mundo, naquela época. Bom, registre-se que, paralelamente, na construção dessa grande nação, jogou um papel muito importante o pensamento de um determinado filósofo, que terminou sendo um pensamento unificador e criador de uma certa doutrina de comportamento. Estou me referindo à figura de Confúcio. Confúcio, na terminologia, no linguajar latino, passou a ser Confúcio. Essa é a história do Confúcio. Confúcio viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Seus ensinamentos foram codificados num livro chamado Anacletos. São inúmeros aforismos, sentenças filosóficas, comportamentais, morais, a serviço das preocupações do filósofo, que era de chegar a uma harmonia social. Essa ideia de harmonia, esse termo harmonia, vinculado à ideia de social, foi uma criação do Confúcio. E é uma coisa que vem sendo muito discutida recentemente na China. Existiria essa harmonia social quando nós criássemos uma sociedade justa e harmoniosa. Essa sociedade justa e harmoniosa, na compreensão do Confúcio, recuperaria valores passados, estabeleceria ritos corretos, incentivaria o sentimento social, incentivaria o amor à família, o respeito às lideranças. Os líderes não deveriam sair de uma linha comportamental de virtude. Era uma espécie de código de conduta social. Agora, preste atenção que, de forma absolutamente especial, original, na história da China, as elites chinesas, há cerca de 2.000 anos atrás, resolveram adotar o confucionismo como filosofia oficial de Estado e estabelecer concursos públicos para funcionários do Estado chinês na base da compreensão do confucionismo. Ora, naqueles emos, e até hoje, naqueles tempos antigos, durante esses séculos passados, quem ocupava os cargos fundamentais nos estados eram os filhos dos ricos, eram as famílias poderosas que indicavam os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, etc., que ocupavam todos os cargos fundamentais. Não tinha essa história de concurso para saber quem é o mais preparado para ocupar aquele cargo. Na história da China, de forma exclusiva no mundo, naqueles tempos antigos e nesses tempos todos, um mandarim, que é um potentado na China, o filho de um mandarim não ia ser nenhum funcionário público se não passasse num concurso para demonstrar os seus conhecimentos sobre o confucionismo. Essa é um pouco a história de uma parte da China. Acontece nos meados do século XIX uma virada trágica na história da China. Houve um incidente importante que aconteceu em 1793. Para se entender esse incidente, era bom ver que a China tinha uma relação de comércio com o resto do mundo muito grande, especialmente com a Inglaterra naquele período de 1793. A relação Inglaterra-China era muito intensa comercialmente, mas só a Inglaterra comprava coisas da China. A China não comprava nada da Inglaterra. Isso passava anos atrás de ano, até que o rei Jorge III fez uma carta ao imperador da China, mostrando para ele que precisava vender coisas da China também, e não apenas comprar. E razão pela qual ele expunha uma porção de produtos que a Inglaterra fabricava e que queria vender à China. O imperador passou essa lista de produtos para a sua assessoria econômica, que examinou o assunto, após um certo tempo, deu a resposta ao imperador, ao rei Jorge III. A resposta foi a seguinte: nós examinamos com a maior atenção a lista que Sua Majestade a mandou. E queremos dizer que tudo que está lá
e que nós precisamos, nós já fazemos. E tudo que está lá, que nós não fazemos, nós não precisamos. Razão pela qual nós não vamos comprar nada. Ponto. Ou seja, criou uma situação absolutamente embaraçosa. Na balança comercial ficava absolutamente desequilibrada. Um comprava, que era na Inglaterra, o outro não comprava nada, porque não precisava, no caso dele. Mas a Inglaterra não aceitou essa explicação. E então, acontece, ela bola a ideia de pegar... Uma das colônias inglesas importantes na época era a Índia. Ela bola a ideia de pegar o ópio produzido na Índia, que era dela, e vender aos chineses. Mas os chineses não queriam comprar nada, muito menos ópio. Isso nos levou às duas guerras do ópio, uma de 1839 até 42, que são mais ou menos 3 anos de guerra, e a outra de 1856 a 1860. Foi uma guerra avassaladora, terrível, que se fez contra a China para impor a ela o hábito de comprar e consumir ópio. Que fique claro, a Inglaterra foi à guerra para impor o tráfico de droga. Não só a Inglaterra, mas no meio daquele processo, outras potências começaram a perceber a possibilidade de também participar daquela guerra para participar do butim que resultaria no final do processo. E entraram na guerra também com a Inglaterra. A França, a Rússia, Portugal, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Itália. Foram 8 países que guerrearam a China com o objetivo de impor a ela o consumo de ópio. No final daquele processo, eles sequestraram, confiscaram vastas extensões de terra e cidades de enorme importância, entre as quais, a que na época ela tinha a maior importância, talvez, do mundo, Hong Kong. Também pegaram Macau, pegaram diversos outros territórios, Taiwan, e começaram a ameaçar o próprio Tibete. Não contente com o confisco de territórios, saquearam áreas chinesas, saquearam cidades, destruíram o patrimônio artístico, roubaram abertamente. E também impuseram pesadíssimas indenizações pelo fato deles terem gasto dinheiro em guerra, indenizações de guerra. Tudo isso foi apresentado dentro de um quadro de acordos legais. Foram feitos o que os chineses chamavam de acordos desiguais, acordos completamente desproporcionais. Bom, essas foram as guerras do meado do século XIX. Quando chega no ano de 1900, o sentimento na China, o sentimento do imperador, o sentimento de subalternidade ao estrangeiro cresceu bastante depois que 8 potências ocuparam espaços na China. Isso levou a uma revolta de certos setores, em particular de setores ligados a artes marciais na China, que articularam uma revolta chamada Revolta dos Boxers. E foram essas revoltas dos Boxers para defender a nacionalidade chinesa que o imperador não estava defendendo bem. Isso fez com que a Inglaterra voltasse à guerra. A Inglaterra, a França, Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha e Itália. Todos foram à guerra contra os Boxers. Os livros dão conta de que o imperador, na época, Guilherme II da Alemanha, quando falou, se despedindo das tropas alemãs que iam massacrar o povo chinês, disse a seguinte frase: que não haja clemência, que os prisioneiros não tenham nenhuma sorte. Quem quer que caia nas vossas mãos, cairá em vossas espadas. Ou seja, é para matar todo mundo. A China inicia, então, o século XX ocupada por 8 potências. Esse período da China é chamado de China crucificada. Eles também chamam isso com o nome de século das humilhações. As consequências imediatas que aqui se deram foi uma redução drástica do nível de vida da China. Aquela nação que era a maior do mundo durante 18 dos 20 séculos, passou a ser das menores do mundo.
das mais empobrecidas, das mais saqueadas, das que não vendiam quase nada e compravam quase tudo. Houve uma desagregação do Estado chinês. A corrupção graçou. Claro, nessas horas, a corrupção ainda forte. E o sentimento de subalternidade ao estrangeiro se entronizou. Nas primeiras décadas do século XX, paralelamente a esse movimento decrescente, surge um movimento patriótico e democrático no meio do povo. Aí acontece que, em 1911, é proclamada a República por um democrata, um patriota chamado Sun Yat-sen, que era um homem interessante, revolucionário naquela época, proclama a República, que acaba com a monarquia milenar chinesa. Sun Yat-sen funda um partido chamado Kuomintang, Kuomintang significa Partido do Povo. E, em 1921, é fundado o Partido Comunista da China. Tudo isso vem nesse mesmo período. O Partido Comunista da China, diga-se de passagem, foi fundado por 12 pessoas. Foram 12 delegados, entre os quais estavam Li Dazhao, considerado o principal de lá, e Mao Tse-tung, que era um dos fundadores do próprio partido. Em 1937, houve, no meio desses cataclismas sociais e políticos que assolam a China, houve a segunda invasão japonesa à China. E, então, um episódio que passou para a história como o mais sangrento da Segunda Guerra Mundial, que foi o estupro de Nanquim. Houve mais mortos em Nanquim do que em Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades japonesas que foram contra as quais os Estados Unidos lançou bombas atômicas. Onde havia resistência a esses massacres, o Japão empregava a política chamada dos 3 tudos. 3 tudos é saquear tudo, matar tudo, queimar tudo. Assim, compondo essas humilhações todas desse século de humilhações, como os chineses chamam, acontece a erupção de um outro fenômeno brutal. É que a China começa a vender escravos. Começa a haver escravismo na China. Os escravos chineses, chamados coolies, são vendidos para a América do Sul, para a América Central e outros destinos. Ficaram famosos o que nós todos aqui do Brasil conhecemos muito bem, os navios negreiros, que lá eles chamavam de infernos flutuantes. O mais dramático, o dramático capítulo da China crucificada chega ao fim quando os comunistas tomam o poder em 1949. Aí termina a chamada China crucificada, o século das tormentas e das humilhações. Nesse momento, quando os comunistas assumem o poder, é uma declaração solene de Mao Tse-tung, que é distribuída aí, que ele diz: está proclamada a República Popular da China. De hoje em diante, o povo chinês vai se pôr de pé. Disse isso de uma forma profética. E os historiadores se lembram que, ao dizer isso de forma profética, ele fez rememorar um outro grande político e militar ocidental, Napoleão Bonaparte, que, quando conheceu a China, disse: o mundo estremecerá quando a China se levantar. Não deu outra. Agora, companheiros, é essa notícia que eu queria dar sobre a história da China. É uma notícia para mostrar um pouco a sua grandeza estratégica, a sua humilhação tática localizada nesses últimos 2 séculos, ou pelo menos do século XVIII para cá. Outro dia eu assisti um programa de televisão no qual um historiador estrangeiro foi perguntado: o século XXI será o século... Como chamará o século XXI? Ele disse, sem nenhuma dúvida, o século da China. E o entrevistador perguntou: mas como o século da China? Só porque a China está crescendo há 30 anos, agora já vai ser a dona do século?
Ele falou, 30 anos? Esses 30 anos que a China está crescendo agora é para restaurar o que ela foi no passado. Então, o que vem por aí é o século da China. O que ela está restaurando agora, que foi no passado, está sendo feito de uma forma nova. É precisamente através da construção de uma formação social diferente, que é o socialismo. Eu falo agora sobre algumas coisas do socialismo na China. E, antes de tudo, e para, inclusive, introduzir esse tema do socialismo da China, eu lembrarei algumas ideias sobre socialismo em geral, tiradas de alguns dos seus clássicos mais importantes, dos seus fundadores, Marx e Engels, e também do Lenin. Marx e Engels, diga-se de passagem, que são os fundadores do socialismo científico, nunca detalharam formas concretas do que seria o socialismo, o comunismo. Eles fizeram indicações genéricas sobre isso que iria acontecer. Pego aqui algumas das indicações, que são poucas e são breves. Por exemplo, diz ele, entre a sociedade capitalista, isso é de Marx, entre a sociedade capitalista e a comunista, medeia um período de transição, que eu chamo de primeira fase da sociedade comunista. Isso é de Marx, na chamada Crítica ao Programa de Gotha. Outra passagem, de Lenin. O que se chama de socialismo é o que Marx chamava de primeira fase do comunismo. Feche aspas. Lenin, em O Estado e a Revolução. Outra passagem. O caráter dos modernos meios de produção está reclamando um novo modo de apropriação. Isso é de Engels, no Anti-Düring. Esse novo modo de apropriação apresentará, agora diz Marx, em todos os seus aspectos, o selo da velha sociedade de cuja entranha procede. Ou seja, a nova sociedade apresentará em todos os seus aspectos o selo da velha sociedade de cuja entranha procede. Isso é de Marx no Programa de Gotha. Agora, vem essa passagem um pouco mais longa, um pouquinho mais, do Engels, sobre o que seria o socialismo. Ele, Marx e Engels, eram escritores, cientistas, economistas, políticos, materialistas. Eles não iam falar sobre coisas que não existiam. Socialismo, comunismo, era uma coisa que eles achavam que a tendência da história da humanidade marchava nesse rumo. E como é que ele ia ser, eles não sabiam. Então, eles não passaram a discriminar como é que seria, como é que deveria ser. Isso não era papel deles, etc. Não fizeram isso. Deram indicações, como agora eu vou dar essa de Engels, né? Numa famosa carta a Otto Breslau. Diz ele, se temos partidários suficiente entre as massas, podemos socializar a grande indústria e a grande agricultura, dado que o poder político esteja nas nossas mãos. E tendo a grande produção em nossas mãos, nós temos o controle da situação. Feche aspas. O caminho soviético de criar o socialismo não foi bem esse. Foi diferente. Lá encaminhou-se por formas e por razões que não cabe aqui agora nós discutimos, mas encaminhou-se para a estatização completa dos meios de produção. E não essa história da grande indústria, da grande agricultura, quem tem o controle disso, tem o controle de tudo, como dizia o Engels. Não foi isso. Lenin, no 10º Congresso do Partido Comunista, na época ainda era o Partido Comunista Bolchevique da Rússia, em 1921, ao instalar a nova política econômica, a NEP, né, que confrontava-se com a ideia da estatização completa dos meios de produção, Lenin disse, o poder soviético foi longe demais na estatização do comércio e da indústria. A resposta da NEP, proposta por Lenin, era dinamizar as grandes estatais. Lenin, um ano antes de morrer, escreveu um texto muito conhecido chamado Sobre a Cooperação. Cito de um texto, um trechozinho desse texto. Com efeito, todos os grandes meios de produção em poder do Estado,
e o poder do Estado em mãos do proletariado, havendo a aliança com milhões de pequenos e microcamponeses, a direção dos camponeses pelo proletariado, por acaso não é disso que necessitamos para edificarmos a sociedade socialista completa? Partindo da cooperação que antes chamávamos de mercantilista? Feche aspas, Helene. Bom, postar essas referências dos fundadores e dos grandes construtores do socialismo, vamos agora sobre o socialismo na China. Uma advertência primeira que eu faço é que eu visitei a China diversas vezes. A Yuka falou aí no início que eu já estive na China, eu gosto muito da China, sou admirador da China, digamos assim, presencial. Presencial, já fiz cursos na China, já levei gente à China, etc. Bom, na verdade, eu tinha acesso a muitos livros durante muito tempo, e revistas na China, que tinha no seu cabeçalho uma frase que eu aqui reproduzo. Chama-se: conheça a China pelo que ela diz de si própria. A mim me espantava isso, porque os próprios chineses já acham que os ocidentais conhecem a China não pelo que ela diz de si própria, mas porque os ocidentais acham dela. E isso existe até hoje. Está relacionado a um fenômeno que é o fenômeno do eurocentrismo. Aqui a Europa ela coordena, domina o resto do mundo na sua compreensão. E nós que não somos europeus, mas somos ocidentais, também temos essa tendência a imaginar as coisas na nossa ótica e não olhando a ótica das pessoas que são autoras e atores daquele processo. Por isso eu vou me ater aqui às coisas que os chineses dizem de si próprios. Que, de passagem, eu já examinei, tenho minhas opiniões próprias e estou de acordo com elas. Nos primeiros tempos, os chineses remontam essa história deles na questão do socialismo através de diversos documentos, especialmente dos informes aos congressos que eles realizam. Né? Nos primeiros tempos da implantação do socialismo na China, está descrito no informe de Jiang Zemin, no 14º Congresso, em 1992. Diz ele lá: após a Revolução de 1949, nosso povo, sob a direção do Partido Comunista da China e com o camarada Mao Tse-tung à frente, estabeleceu o sistema básico do socialismo, um sistema industrial relativamente completo e um sistema econômico nacional independente. Feche aspas. Repare bem, nacionalização, isso significou nacionalização dos grandes meios de produção, de todos os bancos, do comércio, do grande comércio, da reforma agrária e diversas reformas sociais. Aqui, nos primeiros momentos na China, eles fizeram, Yuka, o que chamavam lá Lei do Casamento. Através da Lei do Casamento, deu-se pela primeira vez naquela parte do mundo direito às mulheres, inclusive, a se divorciar. Deliberou-se sobre a erradicação da prostituição, do ópio, e combateu-se a fome. Bom, daí para diante, há muitas vicissitudes na construção do socialismo na China. Entre 53 e 58, é o período chamado Primeiro Plano Quinquenal. Você sabe que todos os países socialistas do mundo, eles funcionam como eles se organizam em torno de planificações. Os seus planos são planos quinquenais. Aqueles planos eram extremamente detalhados, mas hoje continua, até hoje, a China está realizando o plano quinquenal último até agora. Mas no primeiro plano quinquenal, procuravam reorganizar o país, educação obrigatória, metas de desenvolvimento, e os resultados estavam indo com grandes avanços, particularmente no terreno da educação. O segundo plano quinquenal estava sendo preparado quando a China opta por um caminho, digamos assim, por um atalho para construir o socialismo, que é o chamado Grande Salto à Frente.
diga-se de passagem, criado sob a responsabilidade do camarada Mao Tse-tung. O grande salto à frente foi um desastre. A China pretendeu criar um país industrial em tempo recorde. Pegou 740 mil cooperativas que existiam agrícolas e transformou-as em 26 mil comunas populares. A siderurgia foram espalhadas em tudo quanto é distrito, em tudo quanto é povoado tinha uma siderúrgica. Eram siderúrgicas primitivas, fornos caseiros, produzia aço ruim. Nesse período também ocorreu uma seca muito grande, o Rio Amarelo teve uma cheia gigantesca, no outro lado, uma cheia enorme, etc. E o fato é que, depois de tudo isso, juntando os problemas naturais, os cataclismos que ocorreram nesse período com o que aconteceu no grande salto à frente, que foi um desastre, a China caiu muito nesse período. Teve grandes dificuldades na área econômica, social, passou fome. Até hoje se diz, Mao Tse-tung matou não sei quantas pessoas. Não é matou não sei quantas pessoas. Foi essa política e esses cataclismos que terminou morrendo gente. Morreu mesmo muita gente, etc. Mas essa é o que eu chamaria a primeira grande vicissitude na construção do socialismo na China. Eu chamaria agora a atenção para a segunda grande vicissitude, que é a grande revolução cultural proletária, que, na realidade, não era nem grande, nem revolução, nem cultural, nem proletária. O contexto político que existia era que tinha acabado o grande salto à frente como um desastre. E Mao Tse-tung, que era um grande líder, tinha saído muito desgastado. E ele próprio levantou com os seus mais próximos a ideia de que havia o risco do retorno ao capitalismo na China, que era preciso tomar cuidado, porque a China estava... o próprio Partido Comunista da China corria o risco de restaurar o capitalismo. E, diante disso, foi feita uma mobilização gigantesca da juventude, principalmente. A juventude chinesa, só que juventude no Uruguai é uma coisa, na França é outra, no Brasil é outra. Juventude na China é uma coisa extraordinária, de grande, de numerosa. E esse pessoal foi mobilizado com palavras de ordem altamente revolucionárias, tipo, ousar lutar, ousar vencer, mas vale pouco e bom. Procurar a esquerda, defender a esquerda, mobilizar a esquerda. E houve mobilizações gigantescas. No final da história, o que se viu foi que a produção foi caindo bastante. O Partido Comunista da China foi ficando enfraquecido. Seus grandes líderes foram perseguidos. Houve perseguição de lideranças enormes, grandiosas na China, como Liu Shaoqi, como Deng Xiaoping, e como Peng Dehuai. Peng Dehuai era o herói da guerra da Coreia, foi perseguido na Revolução Cultural e etc. E no final dos anos 76, eu estive lá nesse ano, em 76, na China, o principal responsável pela Revolução Cultural, que era Lin Piao, que era o ministro do Exército, fez um atentado contra a vida de Mao Tse-tung. O Mao descobre, o partido descobre que esse atentado estava sendo feito, ele tenta fugir e morre. Mao Tse-tung fica transtornado porque ele estava apoiando o Lin Piao. E reabilita muita gente, tipo Deng Xiaoping, que tinha sido condenado na época da Revolução Cultural. Mao morre em 1976. Em 1978, há uma virada histórica na China, no sentido positivo. Há uma reunião que é conhecida como a terceira reunião do 11º Comitê Central. A terceira reunião do 11º Comitê Central foi realizada em 1978, sob a direção de Deng Xiaoping. Nessa reunião, decide-se, primeiro, coisas que são óbvias hoje, mas na época não eram revolucionárias, estabelecer como tarefa central a construção econômica do socialismo. Isso não era. A tarefa central era promover a política de luta de classes. Essa era a tarefa central. A promoção da construção do socialismo ia de bolo, ia na consequência. Depois, reafirmar 4 princípios fundamentais, que eram o caminho socialista, o governo de democracia popular, a direção do Partido Comunista, o marxismo, leninismo e pensamento Mao Tse-tung como linha orientadora do partido.
imediatamente deliberou-se promover a reforma e a abertura. Eu faço aqui um destaque rápido para o negócio da reforma. O que é a reforma? Muita coisa. O destaque que eu quero dar é que a reforma começou pelo campo. Terminaram as comunas populares, aquelas 26 mil comunas foram extintas. A propriedade da terra continuou estatal. Na China não existe propriedade privada de terra alguma, nem de terra rural, nem de terra urbana. Nenhum dono de nenhuma fábrica é dono da terra onde está a sua fábrica. Implantou-se o chamado contrato de responsabilidade, que se fazia com os homens, com o pessoal de camponeses. E, na abertura, como questão nova da abertura, levantou-se a ideia de se fazer zonas econômicas especiais, que hoje começaram com 4, depois hoje são algumas centenas. O certo é que uma polêmica foi levantada a partir daí, que existe até hoje, que suscita muitas opiniões no meio das esquerdas e até entre nós. O socialismo é um país atrasado. É o tema do novo, um tema novo no marxismo. A pergunta: na economia chinesa pode ser socialista? A resposta: pode e já é. Desde a existência de um sistema básico socialista. Está lembrado o que eles disseram? Nós criamos, nos primeiros anos, um sistema básico socialista que permanece até hoje. Aquele sistema básico socialista garante o socialismo na China. Entretanto, esse socialismo que lá existe, nessa reunião foi colocado, que é um socialismo com peculiaridades chinesas, está numa etapa primária. E a economia dessa etapa primária foi definida pelo 13º Congresso, por essa reunião, como uma economia mercantil planificada socialista. Essa economia mercantil planificada socialista tem algumas características. Primeira, a existência de múltiplas formas de propriedade dos meios de produção. Segundo, o predomínio da propriedade social sobre as diversas formas de propriedade. Terceiro, a distinção entre o direito de propriedade e o direito de gestão. Lá, os chineses pegam, às vezes, uma instituição e fazem uma espécie de um concurso para saber qual é a empresa que vai gerir, mas não é dona daquela instituição, daquela empresa, etc. Depois, a interpretação de planificação e mercado. Planificação como duas formas de regulação. A diretriz básica estabelecida até hoje é: o Estado regula o mercado e o mercado orienta as empresas. Bom, eu vou avançar um pouco, porque o tempo está chegando também, né? Mas quando chega no 14º Congresso, em 1992, eles avançam na compreensão desse processo, o que mostra o seguinte: os chineses não têm essas coisas prontas e acabadas, não. Vão descobrindo os próprios conceitos e vão definindo os próprios caminhos que vão seguindo no curso da luta, no curso do processo. A teoria da construção do socialismo com peculiaridades chinesas foi incorporada e via-se o mercado como algo, antigamente, via-se o mercado como algo só do capitalismo. E a economia planificada como algo só do socialismo. Verificou-se lá na China que isso não é verdade. O planejamento e mercado não são mais do que mecanismos econômicos. De tal maneira que o 14º Congresso pegou a economia mercantil planificada socialista e traduziu isso num novo termo, que predomina até hoje, que é economia de mercado socialista. A questão da economia de mercado socialista, né, os fatores que... É uma economia socialista, mas nós poderíamos perguntar, o que garante que essa economia é socialista? Primeiro, o caráter socialista do poder político, o controle dos meios estratégicos de produção, o controle dos instrumentos estratégicos de acumulação de renda, tipo o câmbio, os juros, o sistema financeiro, o Banco Central, o monopólio sobre o comércio exterior, o monopólio sobre a política externa
e a distribuição de rendas de acordo com o trabalho. Porque vocês sabem que, na época, a distribuição de rendas, na época do socialismo, de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo o seu trabalho. Na época do comunismo, seria de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. No socialismo, é segundo o seu trabalho. A remuneração é quem trabalha mais e de forma mais qualificada ganha mais. É como se faz na China. Esses todos os itens que eu acabei de me referir aqui, relacionados às características de um Estado socialista que existe na China, eu quero chamar a atenção só de um. É o controle dos meios estratégicos de produção. A China conseguiu, depois de realizar centenas, milhares de estatais, ela conseguiu aglutinar essas coisas em 149 conglomerados estatais gigantescos que funcionam como uma espécie assim, de grande locomotiva da economia chinesa. Lá, a economia chinesa é um enorme comboio com milhares de vagões, mas conduzido por uma locomotiva. Essa locomotiva são esses 149 conglomerados que controlam tudo. Uma vez um chinês, um amigo chinês me disse, Haroldo, aqui na China não tem nada de importância que não seja controlada pelo Partido Comunista. Agora, fora assim, shoppings e essas coisas, tem mais do que em Londres. Tem coisas extraordinárias. Ruas, tipo, ruas de comércio popular, tipo 24 de maio em São Paulo, tem quantidade. Gente, eu estou caminhando para encerrar. Aqui eu já vou dizer a vocês sobre um livro, Lições, Convites, Metas e Desafios da China. Hoje nós estamos reproduzindo no Brasil um livro chamado A Governança da China. Esse livro é um livro do presidente Xi Jinping. O presidente Xi Jinping, que escreveu esse livro, aqui vocês podem ver um pouco esse livro. São 2 volumes. Esse é o livro 1, parece, e tem aí o livro 2. Esse livro 1 e livro 2, eles têm... Nós fizemos da edição brasileira agora. A editora Contraponto produziu esse livro, com a minha participação também. E nós estávamos programando o lançamento do livro em todas as capitais do Brasil, ou pelo menos em boa parte das capitais do Brasil, entre as quais Salvador, quando chegou a coronavírus. E nós suspendemos tudo. O livro apresenta metas de desenvolvimento para a China, apresenta os conceitos da China, que eu aqui pincelei rapidamente, inclusive novos conceitos, como conceito de desenvolvimento, um novo conceito de desenvolvimento econômico. Apresenta e faz muitas provocações e convocações aos povos do mundo. Eu recolhi desse livro algumas de suas ideias básicas, que são livros enormes. Esse aqui tem 600 páginas, o outro deve ter 600 páginas também, mas recolhi algumas ideias básicas tiradas dos títulos de alguns de seus capítulos, entre os quais eu vou ler para vocês. Está aqui. O sonho chinês. Dar asas aos sonhos dos jovens. Construir uma economia de mercado socialista, uma política democrática, uma cultura avançada, uma sociedade harmoniosa e uma civilização ecológica socialista. Essa ideia de civilização ecológica socialista é original dos chineses. E a ideia de harmonia, que aparece em diversas passagens aí, é tirada do Confúcio. Outra passagem desse livro. Construir, até meados deste século, um país moderno, socialista, moderadamente próspero, democrático, culturalmente avançado e harmonioso. Sobre isto, ele fala páginas. Depois, cultivar e desenvolver os valores-chave do socialismo. Os jovens devem praticar conscientemente os valores-chave do socialismo. Outra questão de enorme importância tratada nesse livro.
criar um meio ambiente melhor para o que ele chama uma China bela. Outra questão, inaugurar uma nova era de ecocivilização socialista. Criar uma atmosfera social que glorifique o trabalho, engrandeça a criatividade, valorize a integridade moral, a abnegação e a harmonia. Outra questão, deixar para gerações futuras um ambiente de céu azul, terra verde e água limpa. Mais outra, buscar maior desenvolvimento das relações da China com a América Latina e o Caribe. Não está sendo tão fácil isso hoje. Outra questão, combater a corrupção. E ele acrescenta, os quadros dirigentes devem ser modelos exemplares no cumprimento da lei. Avançar sem esquecer a motivação inicial. O estudo é a pré-condição e a ação é a chave. Orientar o desenvolvimento com novos conceitos de desenvolvimento. Desenvolvimento sadio de múltiplas formas de propriedade, além da propriedade social, que é que predomina. Transformar e desenvolver de forma criativa a cultura tradicional. Dar importância à família e à tradição familiar. Promover os modelos verde de desenvolvimento e de vida. Promover juntos a iniciativa Cinturão em Rota. Essa iniciativa Cinturão em Rota é o grande projeto que a China está apresentando hoje no mundo. É a revitalização da Rota da Seda. Nesse sentido, a China está propondo se articular com os países que saem de lá da China e vêm até a América do Sul, nessa Rota da Seda modernizada, fazendo acordos bilaterais com cada um deles, com grandes investimentos e com uma compreensão nova de compartimentação, que é consulta extensiva e prévia, contribuição conjunta, benefício compartilhado e relação comercial de ganha-ganha. Hoje, já tem mais de 100 países que fizeram esse acordo com a China. A rota, um cinturão, uma rota, já tem a previsão de investimentos de $1 trilhão, que é muito mais do que foi o Plano Marshall. O Brasil está fora dessas articulações. E o que está em cima da sua hora, eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito bem, Haroldo, muito obrigado mesmo pela palestra. A gente ainda vai aproveitar você por mais alguns minutos, tá? Porque a gente tem, assim, nesse momento nós temos 170 pessoas nos acompanhando ao vivo, nesse momento, simultaneamente. Se a gente for contar com quem já passou pelo debate em algum momento, já são coisa de centenas, milhares de pessoas. Para vocês terem ideia, nós já temos também 130 comentários, ou seja, não é pouca coisa, a gente não vai conseguir ler todos eles, evidentemente, infelizmente, mas depois, Haroldo, você pode ver. E quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, para Haroldo, alguma questão, aproveita, escreve aí nos comentários, a gente tenta aqui selecionar algumas perguntas, Haroldo tenta responder algumas também, né, para a gente também poder aproveitar o máximo possível desse conhecimento de grande mestre, desse grande mestre. Antes disso, queria me despedir aqui de Ilka, né, que vai para uma reunião agora. Ilka é também diretora, além de tudo que a gente já falou aqui, presidente da Fundação, Maurício Grabois, do Comitê Estadual do Partido, é também diretora do Instituto de Psicologia e Serviço Social da UFBA, tem várias demandas para tratar. Então, Ilka, se você quiser fazer um breve comentário de despedida e logo depois a gente continua aqui com o Haroldo por alguns instantes. Não, gente, foi maravilhosa essa exposição de Haroldo. Infelizmente, eu não vou poder ficar para ver as respostas às questões, mas quero, em nome da Fundação Maurício Grabois, agradecer imensamente a Haroldo pela disponibilidade para essa aula, né? Foi uma aula que nós todos tivemos. E agradecer a todos que estão assistindo e que vão continuar aí com Haroldo. Eu vou me retirar.
Um abraço. Ok. Haroldo, te fazer logo a primeira pergunta aqui, que a Naí fez, e tem também aqui o Antônio Suzarte, né? Sobre como é que faz para adquirir esses livros do Xi Jinping, e se tem previsão de quando vai ser lançado esse livro, né, Governança Chinesa. Olha, respondo já aqui, o Caio. Esse livro é de uma enorme importância teórica para para quem acompanha essa história de socialismo no mundo. Esse livro é uma coisa excepcional, porque socialismo é uma coisa que começou na União Soviética, já tem mais de 70 anos, aí por aí, mas muitos dizem, é muito comum hoje se dizer que o socialismo morreu, o socialismo acabou. Os arautos do capitalismo, esses é que dizem isso, que o socialismo acabou. Para eles, socialismo era o que não estava dando certo. A coisa que está dando certo, esse não é socialismo. Esse é uma outra coisa, etc. Mas, progressivamente, nós vamos vencendo. O que está dando certo é esse socialismo, é o socialismo da atualidade, é o socialismo do século XXI. É a nova fase do socialismo. Nós não renegamos a fase anterior do socialismo, não. Foi graças à fase anterior do socialismo, valorosa, gloriosa e vitoriosa, em grande medida, que nós estamos construindo hoje essa nova fase. Agora, nós vamos pegar essa nova fase, que está muito bem sintetizada sobre diversos aspectos no livro do Xi Jinping, nesses 2 volumes, e nós conseguimos, com articulações que eu próprio fiz com a Embaixada da China e com o Pequim, imprimir esse livro no Brasil. Imprimir nesse livro no Brasil e imprimimos nosso livro com a supervisão dos chineses, imprimimos o livro e o livro ficou pronto. Como eu disse há pouco, está todo pronto e nós íamos fazer um lançamento de sucesso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Salvador. Eu iria participar de diversos desses lançamentos. Eis que começa a história da luta contra o coronavírus. Então, o livro está pronto. Eu não sei, nós vamos até discutir um pouco entre nós, algumas pessoas, se começamos a liberar o livro pela internet, ou se esperamos para fazer o lançamento, porque nós queríamos fazer o lançamento com debates como esse que nós fizemos aqui. Depois de um debatezinho como esse, um pouco mais simplificado, para não ser tão longo assim, mas quem sabe a gente faria o lançamento do livro aqui em Salvador, com pessoas, etc, etc. Mas nós vamos fazer isso, Caio. Se essa luta contra o coronavírus nós vencermos, como esperamos que venhamos a vencer, nós vamos retomar a ideia do lançamento. E se não houver esse lançamento assim, presencial, nós vamos também, através de vocês, aí da Fundação Marilson Grabois, nós queríamos pedir, aliás, a editora Contraponto, que foi quem lançou o livro, também, e eu não sou da editora, mas estou tão por dentro da questão que a editora me autoriza a eu fazer certas coisas, como, por exemplo, pedir à Fundação Marilson Grabois da Bahia, seção da Bahia, que nos ajude a lançar o livro na Bahia, né? Fazer lançamentos grandes na Bahia e vamos discutir, inclusive, as participações respectivas, etc. Mas vocês estão convocados a nos ajudar a esse lançamento. Perfeito, não pode ter certeza que a gente vai fazer grandes lançamentos, grandes debates aqui sobre esse livro. Haroldo, a gente queria fazer umas 5 perguntas, mais ou menos, 5, 6 perguntas, para não ficar muito cansativo também para você, em que pese existir um clamor aqui nos comentários para que esse debate se estenda por mais algumas horas. Então, você sabe que se depender de alguns companheiros que estão assistindo aqui, estão dizendo, olha, tem que falar, deixa Haroldo. Então, existe um clamor aqui para que você fale mais. De todo modo, a gente tem ainda mais um tempinho, fique à vontade. Algumas perguntas aqui, né? O Lúcio Dias, por exemplo, faz uma pergunta interessante. Com essa vicissitude do coronavírus, se continua a expectativa de suprimir a pobreza na China e criar ali um país moderadamente próspero ainda nesse ano de 2020. Ou seja, até que ponto o coronavírus e, claro, os impactos econômicos também desse vírus na China e no planeta como um todo, até que ponto isso pode acabar, né, exigindo, digamos assim, algumas mudanças no planejamento. Eu queria sugerir, Haroldo, que essas perguntas, claro, só essa pergunta aqui já daria mais 2 horas de palestra, mas você pode responder de uma forma, né, objetiva, que a gente consegue ainda fazer mais algumas perguntas aqui também da turma que está assistindo. Tá bem.
a pergunta do Lúcio relaciona-se à questão da luta contra a pobreza, que é um dos aspectos importantes tratado nesse livro do Xi Jinping. O Xi Jinping mostra que, desde que eles tomaram o poder até hoje, a Revolução Chinesa, o socialismo na China, já retirou da pobreza 850 milhões de pessoas, que é uma coisa extraordinária, sendo que nos últimos anos seriam 60 milhões de pobres. Eles ainda têm uma conta aí, parece que ainda tem 80 milhões, ou coisa que vale, ou 40, não sei direito, que eles consideram que precisa acabar ainda esse ano, ou no próximo ano, coisa assim. O que eu tenho a dizer à Lúcia é que essa luta contra o coronavírus nos pegou tão desprevenido que eu não sei direito como é que os próprios chineses vão se readaptar do ponto de vista dos seus planos, porque as suas metas, inclusive para esse ano, eles têm a história dos 2 centenários que eles estão preparando, um dos quadros centenários de fundação do partido, que é no ano que vem, que é uma grande festa, como vão também preparar a grande festa de 49, né? Mas não sei como é que essas festas vão se pôr a partir da existência do coronavírus. Logo que eu tiver alguma informação, eu também passo para vocês. Excelente. Tem uma questão aqui com o Alex Reis, que é também aqui companheiro nosso, do movimento antirracista. Tem uma pergunta muito interessante aqui, né? Claro, Deus parabéns, né? Pessoal, vou até pedir desculpas aqui, porque tem muitos comentários elogiosos a Haroldo, ao debate, ao conteúdo. Me perdoe, porque a gente não vai ter condições de ler todos aqui, porque, de fato, né, senão a gente ia ficar mais uma tarde aqui só lendo os comentários elogiosos a Haroldo. Então, algumas perguntas, né? A do Alex é o seguinte: se você poderia comentar como essa nova governança da China trata as relações com as mais de 50 etnias, né? A China é um país muito diverso etnicamente também, não é isso, Haroldo? E como isso é tratado. A União Soviética teve uma experiência muito interessante com isso. A própria a ideia de União Soviética surgiu um pouco dessa necessidade de dar conta das diversas nacionalidades existentes naquela... E como é que a China lida com isso? Como é que a China lida com tantas etnias, com tantas, enfim, tanta diversidade? Olha, a questão de ter um tratamento adequado a todas as etnias da China é uma questão central do Partido Comunista da China e do governo chinês. De tal maneira isso é feito com cuidado, com atenção, de forma meticulosa, que não se registra nenhum tipo de perturbação da ordem, de insatisfação social em algum local, que seja o local onde haja aquela minoria. Eu mesmo tive a oportunidade de ir a uma dessas minorias maiores da China, que foi a mongol. A história da Mongólia é muito interessante, porque os mongóis, no passado, ocuparam a China, conquistaram a China, instalaram na China um império, que é o Império Mongol. E o Kublai Khan, que é neto do Gengis Khan, ele passou a ser o grande imperador chinês. E foi ele que o Marco Polo, quando esteve na China, encontrou com o imperador chinês, era o Kublai Khan. Bom, hoje esse pessoal, os chineses, então, de certa maneira, incorporaram a minoria mongol dentro do seu território, dentro do seu estado, mas funciona de forma autônoma. Eu estive lá, e eles têm todo um ritual, todo um mecanismo, todos os hábitos, todos os destaques especiais. E os serviços que a China presta a toda a população Han, que é a parte mais importante lá, 97% lá é de etnia Han, 3% é de outras etnias, só que é 3% de 1 bilhão e tanto, então lá vai muita gente por aí, né? Mas esse pessoal todo recebe os mesmos serviços que toda a etnia Han recebe. E mais ainda, eles falam suas línguas próprias, têm suas escolas próprias, né? E os caracteres são... As línguas, ele se você falar com uma pessoa de uma determinada etnia, e são diversas, uns 50 e poucas, ele se for uma pessoa da etnia Han que fala, ele não entende nada. Mas se a pessoa escrever o que ela, ele também entende. Então, existe uma unidade caligráfica na China.
de todas as etnias, embora cada uma fale do seu jeito específico e etc. Muito legal. Haroldo, uma coisa que me chama muita atenção também, assim, né, da experiência chinesa, é essa questão da China, da relação da China com o meio ambiente, não é verdade? Ou seja, a gente sabe, bom, Pequim, né, grandes cidades, sobretudo Pequim, mas as grandes cidades, os grandes centros industriais chineses têm, de fato, problemas hoje, né, com poluição e etc., mas há uma vontade, há uma disposição, pelo menos identifica-se isso tanto nos documentos do Partido Comunista, quanto em decisões governamentais efetivamente tomadas, práticas, não é só o discurso, né, para reverter isso. E eu queria destacar um ponto que você falou que eu achei até mesmo poético, né, essa ideia de garantir um ambiente de céu azul, terra verde e água limpa. É fantástico isso, né? Queríamos isso é do nós, Xi Jinping. Exatamente, né? O nosso, enfim, chega a ser poético e demonstra uma disposição da China. Aliás, eu acho que caberia aqui só um debate sobre essa questão da China e o meio ambiente, e essa perspectiva, digamos, ecossocialista, etc., que não negue, naturalmente, as experiências de poder que a classe trabalhadora possui hoje, dentre elas, claro, a que mais se destaca, a República Popular da China. Queria aproveitar aqui o gancho e fazer também uma pergunta, vou tentar juntar com uma pergunta do Pardal, né, do bom e velho Pardal de Camaçari. Aliás, tem aqui Pardal, Vital, Julinho, Joel, são turma lá do PCdoB de Camaçari também assistindo, né? Tem que dar sempre um abraço. Na minha terra Essa é turma é Camaçari, boa. né? Essa turma é boa. Pô, pois é, combativa. Quadros históricos aí do partido. E vou juntar com a pergunta do Egberto aqui, que tem relação com o que está quente nesse momento também, né? Seria o seguinte, primeiro comentar um pouco sobre o papel da China no combate ao coronavírus, né? Uma questão que é complexa e que ainda tem muitas interrogações postas e tudo mais, e que, enfim. E o Egberto pergunta aqui o seguinte, sobre essa questão da postura hostil que o Brasil adota em relação à China, quais os prejuízos isso pode trazer aos interesses brasileiros, efetivamente, ao tomar essa atitude de confrontação, tanto do ponto de vista diplomático, mas até mesmo com manifestações xenófobas, né, ofensivas, de altos, né, representantes do governo brasileiro, dos filhos do presidente da República, do ministro, né, da Educação, que é aquele desastre que a gente tem acompanhado. Enfim, o que é que você acha sobre esses temas? Olha, primeiro que eu acho assim, é uma vergonha histórica para nós brasileiros ter esse tipo de governo que tem aí, por diversas razões, em particular por isso que você falou aí, essa atitude xenófoba contra a China. A China está ajudando aqui o Brasil, está aberta a fornecer coisas ao Brasil. E nós não só não queremos, como hostilizamos. Quer dizer, uma coisa assim, não me parece que tem um certo racismo aí por trás, que, aliás, o embaixador da China recente, quando o filho de Bolsonaro fez uma formulação aí, ele disse, isso aí é uma formulação racista. E a formulação racista é essa mesmo. Esse pessoal, eles interpretam a China como um subpovo. Eles não se dão conta de que ela é uma civilização muito mais avançada e muito mais antiga do que a nossa, que outros por aí, como eu acabei de relatar. Eles querem fazer o contrário. Como se os chineses não tivessem condições de estar nos acontecimentos de hoje, etc. Agora, eu acho, Caio, que os chineses são suficientemente maduros para perceber que essas manifestações grosseiras de hostilidade que tem por aí são feitas por um governo de energúmenos, que não devem ser considerados para julgar a nacionalidade brasileira. Quer dizer, eles não vão levar em conta muito isso, não. Eles fazem o que estão fazendo aí, que eu estou sabendo que o próprio governo está surpreso em ver com que firmeza o cônsul do Rio de Janeiro e o embaixador lá de Brasília, reagiu a essas provocações grosseiras e pueris que foram feitas aí pelo filho de Bolsonaro e outros tantos, etc. Eles reagem, mas não deixam que isso seja incorporado à postura do povo brasileiro com relação à China.
mas eu acho que nós, povo brasileiro, nós representantes do Brasil, nós deveríamos, sempre que possível também, trazer à tona esses debates, trazer, por exemplo, o lançamento desse livro, o lançamento do livro do Xi Jinping no Brasil ser um sucesso, é uma afirmação da postura progressista do povo brasileiro. Perfeito. Tem também um comentário, uma pergunta interessante do Celso Argolo, né, que eu acho que pode ser uma oportunidade também para você esclarecer um ponto que sempre é uma dúvida entre muitas pessoas que acompanham a China um pouco mais de longe, às vezes não tem, enfim, que é com relação a essa questão da relação da China com o trabalho, né, dessa constante campanha de difamação que se faz em relação à China explorar trabalho escravo e coisas desse tipo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Haroldo? Isso é na minha opinião pessoal, Caio, isso aí faz parte de uma provocação dos Estados Unidos. O americano, como agora mesmo, o Trump cortou a verbas da OMS, no meio de uma tragédia mundial, ele corta a verba da OMS, no suposto de que a OMS está fazendo a propaganda da China. Quer dizer, no fundo, é contra a China. É contra a China tudo. Então, o que é isso? A China é culpada, quem sabe, do coronavírus e etc. Há muito tempo ele levanta essa ideia dos escravos chineses. Quem fez escravo na China, como eu coloquei aqui, foram eles. Pegaram os escravos chineses, os coolies, botaram nos navios que chamavam esses navios flutuantes, essas coisas terríveis, um navio negreiro, e trouxeram, inclusive, aqui para a América do Sul, para Minas do Peru e etc. Eles é que fizeram isso. E os chineses libertaram tudo isso. O que existe lá na China é trabalho duro. Trabalho duro não no sentido de ter um trabalho. É muito trabalho. Você trabalha mesmo. Você tem diversos turnos de trabalho. Lá na China, ela também é muito comum, e isso diz respeito à argúcia do Partido Comunista da China, de pegar uma determinada tarefa. Por exemplo, eu, quando estive na China, eu sou engenheiro eletricista, e eu mexi muito com ela. Muito não, mas durante um certo tempo, quando eu estava ainda na legalidade, eu mexia com energia elétrica, distribuição, transmissão de energia elétrica, etc. Eu via como é que se fazia para assentar um poste de energia elétrica numa cidadezinha do interior. Você assenta, você faz um buraco, cava rápido, vem um caminhão, bota já o poste. É uma coisa rápida que mobiliza 10 pessoas e esse poste está pronto. Eu via lá em lugares, para botar poste lá na China, 40 pessoas, 40 talvez seja exagero, mas 20 pessoas fazendo para botar um poste, eu ficava abismado. Para botar esse poste, se mobiliza 20 pessoas lá no Brasil. Nós fazíamos isso com 3 pessoas. Você saía dali, ia para outro canto, eles faziam com uma, ou fazia quase nenhuma. Mas eles faziam ou com uma pessoa, ou 2, ou com 20, 25, porque era necessário dar trabalho ao pessoal. Se eles usarem a tecnologia para abrir mão da incorporação no trabalho, daqui a pouco o desemprego cresce assustadoramente. É preciso, então, empregar tecnologias diferenciadas, as mais avançadas ao lado das menos avançadas, para permitir que o conjunto avance. Essa que é a questão central. E esse negócio de escravismo, de escravos na China, eu, quando era deputado, Caio, se me permite, eu fundei o Grupo Parlamentar Brasil-China. E, em determinado instante, articulei lá um grupo de 10 parlamentares com suas companheiras, ou de 10 mulheres com seus maridos, que foram visitar a China comigo. Eu era o chefe da delegação. E aí, como chefe da delegação, eu fui perguntar às pessoas: mas você vai à China comigo? Não, que ótimo. O que você gostaria de ver na China? Ai, Haroldo, eu gostaria de ver isso, gostaria de ver aquilo. Aí eu vou tomando nota do que gostariam de ver, passo para os chineses, para eles articularem lá as visitas. E uma pessoa chegou para mim, eu me lembro muito bem, disse: Haroldo, eu queria uma coisa. Eu sou industrial, eu faço calçado, eu tenho uma fábrica de calçado no Paraná. Eu não tenho bem lembrança se era no Paraná ou Santa Catarina, mas é um desses dois. Eu tenho uma fábrica de calçado lá no Paraná e eu faço um calçado muito bom, muito bonito, e não consigo concorrer com o calçado que chega na China. Então, eu queria
que você botasse aí, entre as coisas que nós vamos visitar, eu quero visitar uma fábrica de calçado na China para saber como é que eles fazem isso. Aí eu disse isso aos chineses. Olha, tem um cara aí que vai comigo, que é um colega meu, tá, um deputado, ele quer visitar uma fábrica de calçado, porque ele é fabricante de calçado lá no Paraná, e etc. Quando chegou lá na China, amanhã nós vamos visitar pela manhã uma fábrica de sapatos e vamos almoçar lá, não sei o quê. Aí fomos todo mundo lá visitar, chegamos na fábrica de calçado, né? Rodamos de um lado, rodamos para o outro, não sei o quê, fomos ao refeitório, saímos, etc. E saímos de lá. Parece que saímos já depois do almoço, ou logo depois do almoço, etc. O tal deputado amigo meu chegou e disse: Haroldo, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu estou abismado, porque tudo que eles fazem aí é o que nós fazemos lá. Eles fazem mais avançado, quer dizer, tem todas as regalias, os operários aqui, e conseguem botar esse sapato lá mais barato do que o meu. Eu não sei como é que é. Agora, sei que o trato que fazem aqui dos operários do calçados é melhor do que o que eu faço lá. Foi isso que aconteceu comigo. Está aí a explicação. Eu acho que por trás desse negócio do trabalho escravo, são os escravistas americanos que escravizaram povos do mundo inteiro durante muito tempo, que gostam de fazer isso para poder caluniar o povo mais libertário hoje do mundo, que é o povo chinês. Exatamente. E o mais interessante é que a gente pega todos os dados e índices disponíveis com relação ao aumento da renda da classe trabalhadora chinesa, das condições de vida, e os avanços das últimas décadas é uma coisa impressionante do que tem ocorrido na China, portanto. Então, acusar a China de estimular o trabalho escravo é uma coisa, de fato, que não encontra eco na realidade dos fatos, né, no final das contas. Eu vou pegar um gancho aqui no comentário da Viviane de Barros, né, que fala o seguinte: olha, existe um movimento da própria esquerda, ou de setores da esquerda, né, de desmoralizar a postura chinesa de ampla abertura do mercado como rendição ao capital estrangeiro. E é uma crítica muito comum de a gente ouvir a China por uma turma de esquerda, enfim, ou que está no campo da esquerda, ou que se diz de esquerda, ou às vezes companheiros e companheiras naturalmente sinceros, honestos, que têm suas dúvidas, que são naturais também em qualquer discussão de tamanha envergadura. Mas você respondeu isso em outras palavras ao longo de sua palestra e tal, mas se você pudesse fazer um breve comentário, Haroldo, sobre isso, acho que seria interessante até para a gente poder depois utilizar esse breve comentário. Mas a China está se rendendo ao capital estrangeiro? Como é que é isso aí? Explica para... Realmente, Caio, parece uma coisa até irônica e uma graça dizer que a China está se rendendo ao capital estrangeiro, porque o capital estrangeiro está absolutamente enfurecido com a China. Exemplo, Trump agora, na hora que o mundo está numa luta contra o coronavírus, ele se abate, ele retira o dinheiro que dá a OMS, ou seja, prejudica os povos do mundo inteiro, inclusive o povo americano, para atingir a China. Não é que ele está achando que a China está sendo incorporada, está sendo manipulada por ele, não. Ele está achando que não tem jeito para conter a China. Que a China, apesar disso, está se destacando até na luta contra o coronavírus. E eu acho que vai se destacar cada vez mais nessa luta agora. Não é à toa que outro dia eu vi que a China já está ajudando a mais de 50 países do mundo no que diz respeito ao fornecimento. E outra coisa, eles sim, por exemplo, o material que o chinês exportava para alguns países, esses países aqui do Ocidente, o avião passava pelos Estados Unidos. E, ao passar pelos Estados Unidos, eles usavam de uma lei que eles têm, que diz que tudo que passar nos Estados Unidos em tempo de guerra pode ser confiscado. Como eles estão achando que está tendo uma guerra contra o coronavírus, passou lá um avião cheio de equipamentos contra o coronavírus para tal país, ele confisca, porque é o país dele. E ele próprio, Trump, disse: nós não vamos deixar nada para os outros enquanto nós precisarmos. Isso eu vi ele falando na televisão, é um escárnio, uma coisa absurda, total, etc. Então, eu acho que a hipótese do chinês estar sendo convertido ou manipulado
manobrado pelo imperialismo, é uma hipótese que o imperialismo não acredita. Ele divulga isso, e eu acho que muita gente da nossa esquerda, e já às vezes até do partido, tem um pouco essa ideia. Me parece que o fundo da ideia ideológico está ligado à compreensão do negócio do mercado, aquele negócio de uma economia socialista de mercado. Ter uma economia socialista em que tem também propriedade privada de meios de produção, isso é uma coisa que destoa da ideia que o próprio imperialismo quer criar. O imperialismo se dá da seguinte forma: vocês, marxistas, vocês, socialistas, não aceitam, não podem aceitar essa ideia de ter sob o domínio de vocês uma grande propriedade privada de meios de produção capitalista. Não pode. Vocês têm que ser de vocês. Vocês têm que ser da coisa que não deu certo. Eles adoram as coisas que não deram certo do nosso lado. Quando você pega o nosso lado e vê que a coisa está dando certo, eles ficam alucinados. Eles não conseguem compreender isso que nós, às vezes, não compreendemos direito, e isso que eu tentei explicar aqui. É como nós, através desses mecanismos todos, nós controlamos a situação. O Caio, esse fato de ter 149 conglomerados industriais portentosos em toda a China, controlando a economia do país, é uma coisa absolutamente extraordinária, que mostra uma saída, porque você não pode acontecer de que tudo que tem propriedade, tudo que tem empresazinha é estatal, não tem cabimento. Seria também uma burocracia gigantesca. Você imagina assim, uma rua de lojas, tudo é do Estado. Você queimou uma lâmpada, você botar aquilo, tem que botar um relatório, etc. Não é possível, isso aí deixa isso em quantidade. A iniciativa privada, o Lênin dizia o seguinte: se a economia monetária e o mercado foi usado digamos assim, beneficamente pelo capitalismo, por que não pode ser usado pelo socialismo? Isso é de Lênin. Está percebendo? Ou seja, essa ideia de mercado, o mercado é anterior ao capitalismo. O mercado existiu, o mercado e o comércio existiu antes de surgir o capitalismo. Quando surge o capitalismo incorpora o mercado e aí passa a ser um mercado capitalista. Bom, mas quando surge o socialismo, não pode incorporar também o mercado, não, e fazer do mercado socialista? Não, na ótica do capitalismo. E você está nos tomando a coisa minha. Quem diz que é coisa sua? Isso é coisa que existiu na história da humanidade. Isso é uma coisa que nós incorporamos também. Hoje já fico satisfeito em ver, você pega o Google e entra lá e bota mercado socialista. Isso não existia, essa terminologia não existia há algum tempo atrás. Os chineses já impuseram essa terminologia. Hoje você já vê isso, já estão se discutindo isso, já está se levantando com as suas prós e contras, de como é que surge, como é que funciona. Aqui no Brasil tem algumas pessoas estudando. O Elias Jabbour, do nosso partido, tem feito muitos estudos sobre a forma pela qual essas coisas estão se dando lá na China. É muito bom. Me parece também, viu, Haroldo, que, em que pese, claro, algumas críticas qualificadas que devem ser sempre respeitadas e valorizadas no campo progressista, no campo do debate de ideias, mas me parece que uma parte dessas críticas à China pela esquerda tem um pouco de relação com a visão dogmática do que seria o socialismo, né? Aquela perspectiva ainda um tanto quanto engessada de um modelo de socialismo que tem que ser aquilo ali, e se não for aquilo ali, se for uma coisinha diferente daquilo ali, aí já não é mais socialismo, é qualquer outra coisa, está servindo ao capitalismo e coisa que o vale. Bom, a história provou que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Não há modelo único de socialismo. Aliás, o PCdoB tem um documento fantástico, que são as resoluções. Quem não conhece, eu sugiro que venha. Nós temos ainda muita gente acompanhando a gente aqui agora, mas quem ainda não conhece, tem um documento que são as resoluções do 8º Congresso do PCdoB, realizado em 92, no auge da crise do socialismo, né, quando muitos partidos comunistas pelo mundo afora estavam arriando suas bandeiras, mudando seus nomes, abandonando o socialismo. A gente faz um congresso cujo mote era exatamente o socialismo vive. E naquele congresso, nesse documento especificamente, fazemos uma avaliação muito bem apurada
sobre a experiência soviética que havia acabado de ser derrotada. E nessa avaliação a gente procura também enxergar os acertos, que foram muitos e valorosos acertos da experiência soviética, e os erros também cometidos, dentre os quais exatamente essa questão do dogmatismo, né, da ideia de um modelo único de socialismo, que, claro, como nós aqui também vamos construir o nosso modelo de socialismo brasileiro, a nossa experiência própria. E só um comentário aqui da Joyce, que ela fez uma lembrança aqui interessante, né, sobre esse debate sobre os trabalhadores e etc., enfim, de que os trabalhadores chineses têm mais direitos do que os trabalhadores brasileiros. E agora mais do que nunca, né, com esse processo de ataques aí muito fortes, enfim. Bom, fazer mais duas perguntinhas, Haroldo. Eu sei que a gente já está te explorando bastante, mas sabe como é, né? A gente tem sempre que aproveitar. Mas tem uma pergunta que eu vou tentar resgatar quem foi que a fez, o Ioav Goldrin, não sei se pronunciei corretamente, mas sobre essa questão da família especificamente, né? A direita, referindo-se à direita brasileira, usa essa palavra para deslegitimar, por exemplo, a política LGBT, a política de direitos, enfim, como todo. E qual é a postura atual do Partido Chinês sobre o tema? A gente sabe que a China também tem avançado, mas ainda precisa talvez avançar um tanto quanto mais no que diz respeito a essas questões, né, né, do combate à LGBTfobia, dentre outros temas assim importantes. Você tem acompanhado alguma coisa sobre isso? Como é que você... Olha, Caio, essa questão, digamos assim, das minorias é uma questão muito delicada, mas é uma questão que está sendo tratada. Começa pela questão da mulher. A questão da mulher, você imagina que a questão da mulher na China e em todo aquele Oriente é uma questão assim de um atraso gigantesco. Né? E foi o Partido Comunista, depois que tomou o poder, como eu mostrei aqui, a lei do casamento surge como uma das primeiras leis que o partido cria lá, é a lei do casamento estabelecendo direitos iguais entre o homem e a mulher, que não existia, e que a ideia de direito igual entre homem e mulher era considerada um contrassenso, uma disfarçatez. E o partido botou isso como uma de suas primeiras leis na construção do socialismo na China, etc. Eu considero que, por outro lado, os costumes orientais relacionados à LGBTQ seguramente são mais atrasados do que os costumes ocidentais. Nós não podemos mistificar as coisas, achar que tudo que é feito lá é mais avançado do que aqui. Não é bem assim, tudo que é feito, mas nós também temos contribuições a dar. Aliás, no terreno de costumes, nós brasileiros temos uma contribuição a dar aos povos do mundo inteiro. Temos sim essa contribuição a dar na nossa alegria, na nossa diversidade, o problema da diversidade cultural, da diversidade étnica, tudo isso é muito interessante para nós. E eu acho que, no caso da China, embora esse assunto, estou sabendo, digamos assim, superficialmente, que tem sido tratado, tem sido avançado, mas eu acho também superficialmente, sem dados muito concretos, acho que nós sim, comunistas brasileiros, gente do Brasil, pode contribuir muito com o seu exemplo para mostrar aos chineses e a outros povos do mundo como se deve tratar em pé de igualdade todas essas minorias. Perfeito. Bom, Haroldo, nós já temos 300 comentários aqui, então, assim, bom, como eu já tinha dito, a gente não vai conseguir, infelizmente, ler todos, ou enfim, mas depois do Haroldo a gente vai passar para ele todos os comentários, o Haroldo vai ler com carinho, com atenção, quando certo, puder. Gostaria. Eu faço questão de fazer uma leitura aqui, porque esse aqui, viu, Haroldo, é também o meu guru aqui, né, que é o camarada Antônio Barreto, o Barretinho, né, que fala o seguinte: Haroldo, acho que devemos considerar também que a China vai à frente com sua experiência vitoriosa numa conjuntura onde a esquerda sofreu a grande derrota da União Soviética e justo nos anos onde impera o neoliberalismo no mundo capitalista, ou seja, considerando o cenário mundial em que a China vai desenvolvendo sua experiência, que é um cenário ainda de defensiva estratégica da luta pelo socialismo, da luta por um novo tipo de construção, enfim. E eu a gente vai chegando aqui, vou fazer a última pergunta, depois você... vou escolher aqui a pergunta do Eric, né?
que fala o seguinte: se a China mantém, eu não vou achar que agora a pergunta é textualmente, mas vou me lembrar mais ou menos o que ele perguntou mais adiante, sobre as metas para 2049. Se a China manteria a expectativa de transitar ao comunismo, existe um conjunto de metas, né, que o partido desenvolveu para 2049, quando completa-se o centenário da Revolução Chinesa. Se ainda existir, porque ele perguntou algo do tipo, se ainda existiria uma meta de transitar ao comunismo, algo parecido, se eu não me engano. Pelo que eu sei, não era bem isso que a China pretendia fazer até 2049, mas existiam ali algumas metas, Haroldo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, o primeiro é o seguinte, como eu falei ainda há pouco, a emergência do coronavírus pode estar mudando muita coisa, pode ter mudado muita coisa na própria China, no mundo inteiro, na humanidade toda, né? Os chineses estavam com o que eles chamavam de plano para os 2 centenários. Um era o centenário de fundação do partido, o outro é da própria República Popular. Eles tinham metas muito definidas, muito claras. Agora, a meta, por exemplo, a meta de extinguir toda a pobreza absoluta é meta para o primeiro centenário, né? Ou seja, de curto prazo. Agora, a meta de construir uma nação socialista, eles dizem assim, de construir uma nação socialista, é meta para o segundo centenário. A ideia de construir o comunismo não foi posta. Eu acompanho isso mais ou menos de perto, eles não colocaram isso. E do ponto de vista da nossa teoria, como eu coloquei aqui, o comunismo é a última etapa de construção do socialismo. Ou como diria o velho Marx, o socialismo é a primeira etapa de construção do comunismo. De qualquer maneira, é uma longa etapa. E não pode ser feito isso de forma muito localizada. Um país, é uma discussão que se tinha muito, um país sozinho pode fazer isso, e pode-se chegar ao comunismo da China, enquanto o resto do mundo é capitalista e é atrasado, e tem miséria, e tem discriminação, e tem tudo isso. Não pode. Então, a marcha para o comunismo é uma marcha histórica e estratégica, e não está posta isso. Agora, o que os chineses vão readaptar diante do novo fato surgido aí do coronavírus para as suas grandes metas, eu não tenho ainda clareza, não. E provavelmente nem eles ainda sabem, não. E tudo indica que vão fazer isso a um prazo curto. Eu, por exemplo, estou sabendo agora, o Caio, de que eu vim acompanhando isso há algum tempo. É uma história que mereceria aí, segundo suas palavras, mais umas 2 horas de conversa, o que eu vou dizer agora, que a relação entre a República Popular da China e o Vaticano. Como vocês sabem, não existem relações diplomáticas acertadas entre a China e o Vaticano. Por que isso não existe? Porque existe. Então, um problema complicado que eu não vou falar aqui agora, não, mas o que eu estou sabendo é que nesses últimos dias, parecido com esse negócio do livro do Xi Jinping, quando já estava todo mundo preparado para lançar o tal do livro, acontece um problema desse e desloca todos os nossos planos. Pois bem, uma notícia de grande alcance está sendo preparada no mundo, que é a China reconhece ao Vaticano e o Vaticano estabelece relações com a China. Isso é um fato absolutamente inédito, que é extraordinário, porque há muitos anos, porque o problema que existia entre eles dois não era só um problema de Estado. O problema de Estado poderia ser resolvido com mais rapidez. Existia um problema de religião. E aí é mais complicado, porque na China existe 2 igrejas católicas. Existe a Igreja Católica que chama clandestina, que é vinculada ao Vaticano, e existe a Igreja Católica patriótica, que é aberta. Só que os bispos da Igreja Católica patriótica passam por uma visão política dos membros da igreja, que também são membros do partido, alguns são, e uns não aceitam os outros. Esse é um problema complicadíssimo, né? Pois bem, o Francisco, com o Xi Jinping, transitaram uma fórmula de que já está tendo fatos absolutamente positivos
Por exemplo, agora, nas últimas semanas, 7 bispos da Igreja Patriótica, que é lá da China, foram recebidos pelo Francisco. Pela primeira vez isso aconteceu. Então, vai se dando um mecanismo pelo qual a China vai se impondo também nesse terreno das grandes relações diplomáticas do mundo. Um dos pontos que o Xi Jinping coloca no livro dele é a necessidade de a China programar uma diplomacia de grande nação. Perfeito. Então, Haroldo, para você fazer seus comentários finais aqui, nós já estamos chegando a 1h40 de discussão, de conversa. Lembrando ao pessoal que depois vai ficar disponível aqui na página do Facebook esse vídeo, quem quiser assistir de novo, reassistir, assistir depois também pode assistir, não tem problema. Mas para fechar, Haroldo, tem uma das frases que mais me marcaram assim, e foi uma das coisas que eu li quando eu estava começando a militar. Bom, eu sou menino ainda, né? Sobretudo perto da experiência de um camarada como você, que foi uma frase que me chamou muita atenção do João Amazonas, né? Quando perguntaram para ele o que ele achava que seria o século XXI, ele respondeu algo do tipo, eu não estou pescando aqui agora, eu vou tentar lembrar de cabeça, mas algo como que em seu começo, no século XXI, né, que estaria isso foi quando estava para transitar, né, de 1999 ao ano 2000, foi um trabalho, se eu não me engano, do Senado Federal, que entrevistou diversas personalidades políticas e tudo mais. Aí o João Amazonas responde de que, em seu começo, no século XXI, haveriam sombras e luzes. No começo, mais sombras do que luzes. Mas, com o tempo, o quadro se inverterá e a humanidade viverá tempos de grandes esperanças. Uma frase belíssima do Amazonas, que mostra, assim, essas 2 primeiras décadas desse século XXI foram décadas em que a gente deu alguns passos para frente, depois a gente sofreu derrotas e nós estamos dando passos para trás do ponto de vista nacional, do Brasil. Sofremos muito duras derrotas, estamos num contexto de grandes dificuldades no plano nacional, enfrentando a extrema-direita que nos governa, um governo protofascista, com essas características que a gente sabe. No plano mundial, o ascenso também de ideias ultra-reacionárias e tudo mais. E, bom, Haroldo, queria que você fechasse esse debate mandando uma mensagem assim, sobre como é que você pode vislumbrar essas próximas décadas que a humanidade vai enfrentar, quais são as expectativas de luta do nosso país, do nosso povo, da China, e dessa esperança que a gente tem de que um dia a gente vai construir uma nação de fato soberana, solidária, justa, portanto socialista também, como também no mundo inteiro. Então, manda uma mensagem aí de encerramento sobre como é que você vê essas próximas décadas de luta e qual é a sua... Olha, Caio, você pegou muito bem o pensamento do João. O Amazonas, ele era uma pessoa otimista. Eu dizia para ele um otimismo dramático. O otimismo dramático é o otimismo que se contrapõe ao otimismo ingênuo. O otimismo ingênuo é o otimismo de quem acha que as coisas vão dar certo, porque vão dar certo mesmo, é nada. É muito difícil. É através da luta que a coisa vai dar certo. Agora, você não pode ter uma ideia, analisando o processo histórico, você não pode ter uma ideia negativista do rumo da história. Por exemplo, pegamos essa história que eu reproduzi rapidamente na minha palestra sobre a China. A China, nesse período que ela chama assim do século das humilhações, ela passou por coisas atrozes. Eu estive lá, Caio, em Xangai. Em Xangai, eu estive na praça, porque, como eu falei aqui, no início do século XX, a China foi ocupada por 8 potências. Cada uma tinha um pedaço de uma cidade, cada uma tinha uma praça naquela cidade. Eu fui em Xangai, que é a maior cidade da China, me levaram lá, os chineses me levaram, eu vou mostrar aqui. Eu vou uma coisa extraordinária, bonita, linda, e tem lá uma placa, num pedestal. Eu vou ler a placa aí, tem escrito em francês e escrito em mandarim. Aqui é proibido a presença de chineses e cachorros. Naquela praça era dos franceses.
Era uma praça dos franceses. E estava escrito que era proibida a presença de chineses e cachorros. Estão tratados em pé de igualdade em sua própria terra. Para quem está num patamar desse tipo, numa humilhação gigantesca como essa, surgir hoje como a maior potência do mundo, mostra que as coisas estão avançando. Então, o avanço é inexorável. Quanto a isso, não tenha dúvida. Não é um avanço inexorável que vem graciosamente, vem através da luta. Eu sou um ardente defensor do esforço, da luta. Participei durante todo o processo de luta contra a ditadura e quanto ela mais endurecia, mais eu percebia que aquilo ia dar errado. Nós íamos ganhar, nós tínhamos a verdade do nosso lado, nós tínhamos a aspiração mais profunda do povo, ainda que o povo estivesse enganado, ou parcelas do povo enganado, como estão hoje. Eu acho que hoje existe uma parcela do nosso povo profundamente enganada, que é essa parcela que termina dizendo que ainda é bolsonarista. O Bolsonaro faz coisas... o Washington Post diz hoje que ele é o líder mais atrasado do planeta. O Washington Post. O New York Times, Le Monde, tudo quanto é jornal do mundo inteiro diz isso. E nós aqui temos um grupo que acha que não, que ele está certo. Mas como é que é isso mesmo? O homem diz claramente que é a favor da tortura, o homem diz claramente que é racista, o homem diz claramente que é misógino, o homem diz claramente que é sonegador. Ele tem uma gravação que eu tenho, essas gravações todas eu tenho. Então, ele diz, eu sou sonegador. Eu sonego tudo que for possível. Puxa vida, e se vota nesse cara? Isso é uma coisa bizarra. Esse voto é um voto depauperado, é um voto de uma pessoa que está com uma mentalidade dilacerada. Mas isso não é permanente. Isso não vai continuar durante muito tempo. Eu estou vendo aqui nas suas costas a figura aí do Mao Tse-tung. Está ali, a gente está falando da China, e está ali, você está o Mao. O Mao dizia o seguinte, com relação ao imperialismo. O Mao era outro, que tinha essa visão que o Amazonas tem, que nós todos temos, é a visão assim do otimismo dramático, do otimismo na luta, de que a vida vem por aí, mas vem conquistada, não vem dada, não vem de graça, e não vem se nós ficarmos parados. Mas nós não vamos ficar parados. O imperialismo era uma força feroz no passado, ainda é até hoje, né? Massacra países. No caso da China, você viu aqui, oito grupos imperialistas ocupam o país, etc. Bom, o Mao dizia o seguinte, o imperialismo é um tigre de papel. É um tigre de papel. Isso é uma famosa frase dele, né? Mas, com isso, ele queria animar o povo chinês, né? Esse imperialismo que tem aí, essa nação poderosa, armada até os dentes, é um tigre de papel. E como ele era um cara dialeta, ele acrescentava, é um tigre de papel, mas tem os dentes de aço. Ou seja, esse tigre de papel tem os dentes, se guarde dele. Tenha cuidado, porque ele é de papel, vai ser arrebentado, mas se você facilitar, a curto prazo ele te morde. E por isso é nesse sentido que nós vamos em frente. Nós vamos em frente com confiança no objetivo estratégico, que é o objetivo da libertação, que é o objetivo do revigoramento dos nossos sentimentos. Isso que você viu muito bem aí. Os chineses têm colocado isso com muita clareza, e diga-se de passagem, os chineses têm colocado isso com muita clareza hoje, há pouco tempo atrás. No passado não colocavam também isso, não, de que vamos criar vamos cultivar as tradições da família. Isso eles não colocavam. Vamos criar um ecossocialismo. Também não colocava. Isso é um avanço social, um avanço da teoria no próprio âmago do núcleo que dirige o Partido Comunista da China, que está chegando progressivamente a ideias que não tinham algum tempo atrás, mas são ideias progressistas. Por isso tudo a gente vê que o que uma aluna dizia, que nós estamos entrando num século com sombras e luzes. No início vai ter mais sombras, mas depois vai ter mais luzes. Isso continua, é a minha opinião. Muito bom, Haroldo. Muito, muito obrigado mesmo pela conversa. Quero pedir desculpas ao pessoal aos comentários que não puderam ser lidos pelo pouco tempo, mas a gente vai repetir essa experiência ainda muitas vezes, vocês podem ter certeza, e vamos beber dessa experiência de um quadro, né, da altura, da envergadura de Haroldo Lima.
Então, pessoal, obrigado aí. Compartilhem essa live nas suas redes sociais, para que mais gente possa assistir. Repito, o vídeo vai continuar disponível aí na página do PCdoB da Bahia no Facebook, né? E a gente fica por aqui, portanto.